Bom, boa noite pessoal, esse é o primeiro vídeo da Sugas 11, o blog relacionado à matéria de séries 11 do ITA, do segundo semestre do primeiro ano fundamental. Então esse é o nosso primeiro lab com o professor Iano, meu nome é Gustavo, de Souza, da turma 19.3. Esse primeiro lab está relacionado fortemente com recursividade e nós vamos trabalhar aqui também com matrizes e ponteiros. O lab ele tem por objetivo trabalhar com variáveis indexáveis, ponteiros, passagem de parâmetros, alocação dinâmica de memória e recursividade. A tarefa do laboratório dessa semana era calcular, dadas matrizes quadradas de inteiros, o maior elemento, a transposta da matriz dada, o produto entre duas matrizes dadas ou o determinante. Os dados para o cálculo dessas três operações são fornecidos através de um arquivo .txt e a saída também, da mesma forma, é entregue no arquivo .txt. Sendo as três primeiras operações obrigatoriamente recursivas e o determinante é possível a utilização de loops para o seu cálculo, já que a sua própria função de cálculo é recursiva. Bom, agora aqui no CodeBlocks a gente consegue visualizar o código. A primeira função, primeiro os includes. A primeira função é uma alocação de matrizes, onde a gente aloca de maneira dinâmica as matrizes dado a ordem da matriz, ou seja, 2x2, 3x3, assim por diante. Lembrando que a gente faz uma alocação de pointer-pointer, ou seja, ponteiro de ponteiros. A gente faz uma alocação de vetores de ponteiros e depois de ponteiros em si. E aí a gente tem uma matriz baseada em ponteiros. A segunda função é uma função chamada ler-matriz, onde a função dela é ler a matriz dada no arquivo .txt. Ou seja, ela vai usar o fscanf, um loopzinho ali, um for. A próxima função é escrever matriz, ou seja, os resultados que a gente obtiver no código principal, na main, a gente vai passar ela para essa função que é escrever matriz e ela vai escrever a matriz no arquivo de saída. Aí vem a primeira função do exercício, que é a função maior elemento, que ela busca qual é o maior elemento da matriz. Aqui vem uma função primária, que é o retorno maior elemento, onde são feitas as declarações de um ponteiro e todas as declarações necessárias para que a recorrência ocorra. É separado o caso onde a ordem da matriz é igual a 1, que o retorno é a própria matriz, é o único valor da matriz. E aqui o else, que é o caso onde a ordem da matriz é diferente de 1. E aí você encaminha para essa função maior elemento, onde ela tem como argumentos uma matriz, a ordem dessa matriz, um ponteiro p, para nós guardarmos a todo momento qual que é o maior elemento, e j, que são linha e coluna, que são inicializados com 0. Aqui nós conseguimos ver a função maior elemento, que é a função recursiva na verdade, em que ela vai trabalhar basicamente com a mesma ideia do for e do while e de qualquer outro loop, que ela vai, a cada vez que é feita uma chamada recursiva, ela incrementa ou a linha ou a coluna, e assim você consegue varrer toda a matriz e identificar qual é o maior elemento através do ponteiro p. A próxima matriz a próxima função é a função transposta. E da mesma maneira da anterior, você tem uma função base, onde são declaradas todas as variáveis necessárias para que seja feita a recorrência.
Você declara, a única diferença é que aqui você tem que alocar também uma nova matriz, a matriz T, que vai guardar os valores da transposta. E aí você volta para a matriz que vai fazer a recursão propriamente dita. Da mesma maneira da anterior, você vai trabalhar com a mesma ideia de loop, só que com recursividade. Você tem uns ifs para prender linhas e colunas até n. E a cada chamada recursiva você tem um incremento em que você consegue varrer dessa maneira toda a matriz fonte, que é a matriz original, e fazer a transposição de cada elemento para a nova matriz T que nós declaramos na função base. A próxima função é a função produto, que da mesma forma tem uma matriz base, tem uma função base, onde são feitas todas as declarações para que seja feita a função recursiva propriamente dita. Você tem uma declaração da matriz P que vai receber o produto da matriz. Você tem a separação do caso em que a ordem das matrizes é igual a 1, em que o retorno é a multiplicação do único elemento dessas duas matrizes. E aí nós vamos para a função recursiva propriamente dita, em que nós vamos basicamente usar a mesma ideia de recursividade imitando o loop, ou seja, cada chamada recursiva você tem um incremento e assim você se baseia na ideia de loop para conseguir fazer a recursão e fazer o produto. Agora nós temos a função para calcular o determinante, em que a ideia dela é um pouco diferente, afinal de contas ela não tem a necessidade de ser recursiva. Eu fiz ela com for. Você tem aqui a função base, que é a calcular determinante. Você tem o caso separado em que a ordem da matriz é igual a 1 e aí o determinante é o próprio elemento da matriz. E você tem o caso em que a ordem da matriz é diferente de 1. Nesse caso, você vai ter que calcular para cada coluna da matriz o menor complementar. Ou seja, você tem que eliminar linha e coluna e o que sobra é o menor complementar, para assim você usar a fórmula recursiva de cálculo de determinante. A função menor complementar a gente encontra aqui, em que ela usa um for para achar cada valor. Você tem aqui duas divisões. Você tem uma divisão que é para quando você está antes da coluna, que você vai ignorar, e uma divisão para quando você está depois da coluna. Afinal de contas, você vai armazenar todos os números que sobraram depois da eliminação em uma matriz só. Então você tem que dividir em dois casos, porque a matriz de origem é diferente. E assim você consegue calcular o determinante através do menor complementar. Aqui nós temos a função main, que ela abre os arquivos de origem, onde você tem a entrada, que é onde você vai ter os dados iniciais para utilizar na sua função. E você abre também o seu arquivo de saída, que é onde você vai printar as respostas das funções obtidas com a função. Aqui você tem o switch case, que é onde você consegue a divisão de cada operação. Case 1 é a operação para encontrar o maior elemento. Case 2 é a operação para calcular a transposta. Case 3 é o produto entre duas matrizes, tanto que aqui a gente consegue ver duas alocações. E o case 4 é o determinante. E aqui a gente não pode esquecer de fechar os arquivos. Então, aqui nós temos alguns casos de entrada, para nós testarmos tanto o maior elemento, quanto transposição, determinante e produto de matrizes. Vamos testar então, vamos compilar e ver no que dá. Bom, feita a compilação, a gente checa o arquivo de saída, que se encontra
na mesma pasta onde estava o arquivo de entrada.